Alô São Paulo, olá Brasil, que estamos com mais um programa da série Memória. Vocês que acompanham Memória vão se surpreender ao ouvir o nome da figura excepcional de jornalista, radialista, comentarista de pauta geral, também apresentador de programas de auditório e de televisão, autor de músicas, algumas delas de sucesso quando foram lançadas. Vocês vão se surpreender por imaginar que estou reprisando um programa que foi ao ar um mês atrás. Não se aborreçam, porque não é reprise, não. O material que nós temos desse saudoso profissional, que está armazenado no CEDOM, é tão vasto que daria para fazer pelo menos uns 10 programas no feitio deste que vocês estão ouvindo, sem necessidade de repetição. Memória que vocês vão ouvir a partir desta vinhetinha de tempo. Foi ao ar no mês de outubro de 2001. Volta e meia, tenho sido procurado por alunos de escolas de comunicação para dar entrevistas, fazer palestras, e uma pergunta tem sido muito comum: a questão da censura no rádio nos períodos de ditadura. Como é que ocorria? Na época de Vargas? Bom, na época de Vargas nem sequer existiam sistemas de gravação rápidas e de baixo custo, razão pela qual os programas de rádio eram todos feitos ao vivo. No regime militar, a partir de 64, a tecnologia já permitia, a baixo custo, as gravações de programas. Mas como gravar programa jornalístico que abordava o factual, as notícias do momento? Como é então que a censura pegava esses programas, se não havia gravação? Bom, na verdade não pegava os programas, pegava quem os apresentava e quem os escrevia. Porque a censura só se dava conta do fato depois dele consumado. Não eram programas com script, com roteiros que podiam ser antecipadamente examinados pelos censores. Era diferente dos jornais, que tinham os textos censurados antes da publicação, o que suscitou, aliás, ao Estadão, Jornal do Brasil e outros, colocarem nos espaços em branco das notícias censuradas receitas culinárias, poesias setecentistas, trechos da carta de Pero Vaz e Caminha e por aí afora. O profissional do rádio recebia nas redações diariamente um enxurrilho de comunicados via telex ou teletipo, antecessores do fax, do computador, proibindo as notícias que julgavam inconvenientes para serem divulgadas. O problema da censura no rádio prendia-se, portanto, muito mais aos comentários feitos pelo apresentador do que a notícia propriamente dita. A notícia já estava censurada antecipadamente. O problema eram os comentários. Dada a explicação, vou apresentar a vocês hoje um programa censurado da Rádio Bandeirantes, levado ao ar no dia 31 de agosto de 1968. Censurado, aliás, não é o termo mais correto, porque ele foi ao ar. Se não tivesse ido, o termo seria esse. Este programa foi requisitado pela Justiça depois de ter ido ao ar. Ele foi requisitado, não censurado. Seu apresentador passou várias horas na competente repartição policialesca, onde atentos agentes da lei tinham ficado estarrecidos com o que tinham ouvido no referido programa. A alfinetada que menos gostaram foi esta. A onda de assaltos em várias capitais tem por escopo a derrubada de todas as ditaduras do continente. Sonhadores, não? De ditadura no continente. Ditadura só existe no Paraguai, né? O resto é democratura, né? E com este programa, eu vou aproveitar também a ocasião para matar a saudade de um inteligentíssimo jornalista que fez do rádio veículo para divulgar suas ideias e suas críticas extremamente mordazes, tão irônicas que muitas delas lhe renderam processos em todas as instâncias da justiça. Eram sarcásticas, porém fundamentadas as suas críticas. E não dizia o que não sabia ou o que não era fundamentado. Seu Leporati agora com Trabuco vai comentar as notícias dos jornais. Seu Leporati agora com Trabuco vai dar um tiro nos assuntos nacionais. O Trabuco era um programa que Vicente Leporati apresentava na Rádio Bandeirantes das 8 às 9 da manhã, desde 1962 até 1978, quando morreu. Ele tinha vindo da Record,
onde apresentava nos mesmos moldes o Jornal da Manhã. Aliás, Deporace entrou e saiu da Record 4 vezes e da Bandeirantes 5. Era só pisar no seu calo e ele mudava de ares. Sua maior permanência foi na Bandeirantes, os últimos 16 anos de sua vida. Vamos então ao programa O Trabuco, de 31 de agosto de 1968, o tal requisitado pela Justiça logo após ter ido ao ar. Senhoras e senhores amigos da Bandeirantes, muito bom dia. Estamos iniciando mais uma edição do Trabuco, correspondente ao último dia útil. Inútil também no mês de agosto de 1968, justamente dia 31. É sábado. E por ser sábado, nós teremos hoje uma edição mista. Leitura de jornais e também a participação das cartas recebidas durante a semana. E vamos iniciar o nosso programa com a primeira parte oferecida, como sempre, por Empire, que lhe garante a melhor qualidade eletrônica. O radiofone Romântica da Empire é um conjunto de rádio e toca-discos de características excepcionais. O rádio possui 3 faixas de ondas de grande alcance e o toca-discos 3 rotações, rigorosamente testadas e montadas sobre base flutuante. O móvel sóbrio e elegante em marfim ou em buia combina com qualquer ambiente. É mais um produto Empire, excelência em eletrônica. Hoje, finalmente ao meio-dia, será realizada a missa campal na Igreja da Sé, na Praça da Sé, em homenagem que prestamos nós da TV e Rádio Bandeirantes à alma de Vicente Celestino, a voz do orgulho do Brasil. Para assistir à missa, basta que você leve uma flor. As flores serão todas mandadas para o Rio de Janeiro e serão depositadas no túmulo daquele que foi durante mais de meio século a voz de que o Brasil todo se orgulhava. Hoje, ao meio-dia, na Catedral, leve uma flor. O líder da Arena, Sr. Hernani Sátiro, anunciou ontem, após deixar o Palácio do Planalto, que o presidente da República determinou a realização de investigações para apurar com rigor os acontecimentos da Universidade de Brasília. Por sua vez, deputados federais, estaduais e vereadores ocupavam a tribuna de suas casas legislativas para condenar com veemência a invasão policial militar e pedir providências do governo contra as autoridades responsáveis pela violência. Entre mentes, 1000 universitários saíram às ruas de Brasília em protesto e foram mais uma vez reprimidos com violência. No Rio, enquanto o Supremo Tribunal Militar prorrogava a prisão do líder Vladimir Palmeira por 30 dias, 6 agentes do DOPS infiltrados numa manifestação estudantil foram obrigados a dar tiros para fugir dos estudantes, refugiando-se no Yacht Club. Papelão, não? Armados de metralhadoras e revólveres, 5 homens assaltaram ontem 2 bancos em Curitiba em ação que durou alguns minutos. 3 deles já estão presos, 2 são paraguaios expulsos do exército de seu país e teriam confessado que o dinheiro se destinava a desencadear uma revolução na América Latina contra as ditaduras. Isso disseram eles, os paraguaios. Agora, o Diário Popular conta uma outra história a respeito do mesmo assunto. Título: General acusado de terrorismo. Aladino Félix, o Sábado de Notos, voltou a formular no DOPS acusações gravíssimas contra o general R1, José Paulo Trajano, a quem aponta como mentor intelectual de um movimento revolucionário. Sargentos e praças da força pública envolvidos nos atos de terrorismo secundam a acusação de Dinotos, enquanto o IPM passa a ser conduzido pelo general R1 Carneiro da Cunha, assessorado pelo coronel Américo Ribeiro. Afinal, quem estará com a razão? 5 indivíduos armados de metralhadoras Thompson assaltaram 2 estabelecimentos bancários em Curitiba, é o que anuncia aqui o Diário Popular. Quer dizer que faltou a esses o senso de nacionalidade, o senso de nacionalismo. Os nossos atacam aqui em São Paulo com metralhadoras Zina, da Indústria Nacional de Armas, quer dizer, são brasileiros até para atacar. Os de lá vêm com metralhadora Thompson, estrangeira. Foram presos. Agora, engraçado é que nos 2 assaltos havidos no Paraná, eles só conseguiram levantar 10 milhões de cruzeiros velhos. Os nossos estão aqui em qualquer agência Michuruca, eles levantavam 30 milhões, 40 milhões, 60 milhões. Não é que tenhamos mais dinheiro que o Paraná. É que, naturalmente, a situação é outra, né? A última hora estampa na primeira página 2 fotografias de um indivíduo chamado Pierino Gargano,
o homem mais procurado pela polícia de São Paulo. Seus pais dizem que agora usa barba comprida e óculos escuros para despistar os perseguidores. Seria ele o homem-chave da quadrilha terrorista, o último em liberdade. Não parece que o homem-chave eles já encontraram, né? O Trajano mesmo. Porque quando o general bota a cara num assunto desse, tem que se partir do general para diante, né? Nós lemos aqui um jornal, parece que na Folha de São Paulo, uma notícia que vai tranquilizar o doutor Paulo Mansur, não? O diretor-presidente da Caixa Econômica. Ele anda impressionado com o noticiário que nós publicamos aqui no Trabuco a respeito da Loteria Federal. E nós já tivemos a oportunidade de esclarecer que quando se fala em Loteria Federal, não se fala na Caixa Econômica Federal. Fala-se apenas na loteria, que é uma dependência, ou uma interdependência, ou uma consequência. E o que a Folha de São Paulo publica na página número 7 do primeiro caderno é apenas o seguinte: um relatório do Marechal Augusto Magesse Pereira sobre acusações formuladas pelos senhores René Traches e Otelo Junqueira, diretores da Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro, apontando irregularidades na administração do general Hugo Silva, está sendo examinado em sessões secretas pelo Conselho Superior das Caixas Econômicas. Os denunciantes começaram a receber pressões e telefonemas ameaçadores, provocando pânico entre os servidores desse estabelecimento oficial de crédito, que temem que um atentado seja cometido contra a Caixa, a exemplo do que se verificou em Belo Horizonte, quando uma bomba de dinamite foi atirada no interior da residência do chefe do Departamento de Loterias da Caixa Econômica de Minas Gerais, que determinara a devassa idêntica à que se processa hoje na Caixa do Estado do Rio, em consequência das denúncias formuladas pelos dois diretores ameaçados. Isto quer dizer que o negócio não é com a Caixa Econômica, não, é com a administração da Loteria Federal do Brasil, que a partir de amanhã, 1º de setembro, vai circular com 3 séries de 50 mil bilhetes. E, por incrível que possa parecer, todas elas vendidas aqui em São Paulo, porque bota lá, 365.914, 250 mil cruzeiros novos vendidos em São Paulo. Depois, no dia seguinte, bota 842.321 vendido no estado do Ceará. Mentira, vendido aqui mesmo na Praça da Sé. E deve existir alguma coisa que também possa merecer as atenções do IPM, não é? Quer dizer que o Dr. Paulo Salim Maluf, diretor-presidente da Caixa Econômica Federal, que anda agastado conosco, depois de nos ter feito aquele empréstimo que permitiu a compra dessa casa, ele então vai ficar tranquilo, né? Alô? Ué? Não pifou não. E o que mais que nós temos? Temos aqui... Bom, temos outras coisas que nós iremos falando durante a realização deste programa, como recebemos mais um mandado de segurança do inefável Luciano Caseiro. Veio com data atrasada de 7 dias. O mandado, que é subscrito pela doutora Nancy Cuogo, datado de 23 deste mês. Nós só o assinamos e o recebemos porque ela faz uma tremenda confusão entre querelante e querelado. No fim, é o querelante que faz pressão sobre o próprio querelado, o próprio Luciano Caseiro. Então nós assinamos. Não temos culpa da bobagem, da precipitação e da burrice dos advogados, né? Porque o nosso se chama Samir Achoa e vai resolver o assunto, né? De forma definitiva. E se ele pensa que nós vamos projetar o nome dele para aqueles candidatos a qualquer coisa, ele está redondamente enganado. Esta é a última vez que nós vamos falar o nome do senhor Luciano Caseiro, a não ser que ele pratique um gesto heróico ou honesto. E pode ficar tranquilo que as gravações serão mantidas e só serão entregues as gravações mediante mandado assinado por um juiz. Viu, doutor? Nós estamos trazendo aqui no programa Memória uma das muitas edições de O Trabuco, que era levado ao ar aqui na Bandeirantes, que era produzido e apresentado por Vicente Leporassi e que acabou sendo alvo de ações na justiça. Tudo por culpa da censura da época. Voltamos no instante.
Projeto Memória, hoje estamos trazendo para vocês aqui uma das muitas edições do programa O Trabuco, que era produzido e apresentado por Vicente Leporassi aqui na Bandeirantes. E esta aqui, uma daquelas que a justiça requisitou à época. Vicente Leporassi começou a fazer rádio na cidade onde ele foi criado, Rádio Clube Hertz de Franca, isto em 1941. Ele esteve na Cruzeiro do Sul, na Atlântica de Santos, na Record Rádio e TV, aqui na Bandeirantes, no Rio, na Marique Veiga. Trabalhou também no cinema, nos tempos da Vera Cruz e Atlântida, atuando nos filmes Pulga na Balança e Sai da Frente. O Trabuco, criado por ele, era feito de improviso. Ele lia no microfone os jornais do dia e comentava as notícias. Fazia um tipo que se adaptava melhor a um programa satírico. Contava ele próprio, Vicente Leporassi, numa entrevista à Folha de São Paulo, poucos dias antes de morrer, em 1978. O programa O Trabuco havia completado, então, 27 anos de existência, 15 dias antes de sua morte. Vamos a mais um trecho do programa do dia 31 de agosto de 1968. Um programa em que ele fez muitas piadas, como sempre fazia, e fez muitas afirmações, como também fazia, e que desagradaram profundamente a censura do regime militar que vigia no país. Por falar em higiene lembra água. Quando é que vão surgir as contas d'água do DAE, hein? E eles continuam com a manobra de cortar água que ninguém sabe quem é que autorizou, como também ninguém sabe quem é que mandou espalderar estudante lá em Brasília. Olha, se não tomarem conta da polícia, e não houver alguém peitudo para botar cobro nesses abusos, logo um sargento com um cabo qualquer da Polícia Militar adentra a nossa casa e diz assim: me toma conta desta porcaria, põe isso daqui para fora. Eles estão ficando assim, enfatuados, não? Já qualquer sargento, qualquer subtenente já está dando ordem assim, né? Ordem de repercussão nacional. E olha, por falar nisso, nós temos aqui uma nota publicada no jornal que, infelizmente, o manchetista do Diário Popular dormiu de botina. Está aqui na primeira página. Militares paraguaios roubaram os 2 bancos. Está errado, não é assim que se tem que falar sobre militares. Tem que dizer soldados paraguaios, porque militar é inclusive o presidente da República lá do Paraguai, o Stroessner. Engraçado, esses militares, como é o generalíssimo Franco, como é o Stroessner do Paraguai, como é o marechalíssimo Tito da Iugoslávia, não há meio de dar o tango mango neles, né? Você vê, mora o Capitão Barbino, boa praça, mora gente amiga e tal, inofensiva, gente boa, gente que constrói, gente que ajuda. E não há meio de empacotar um militar deles. Agora bota assim, militares paraguaios, mistura todo mundo, mistura soldado com cabo, com tenente, capitão, major e marechal, etc. Não foram militares que assaltaram os bancos, foram soldados do Exército Paraguaio, expulsos do Exército Paraguaio. Está aqui, ó. Militares paraguaios que queriam muito dinheiro para custear uma revolução em seu país, tendente a depor o presidente Stroessner, aliados a elementos nacionais, são os autores de 2 assaltos com uso de metralhadoras em agências bancárias de Curitiba. 2 deles foram presos quase em flagrante, afirmando que a onda de assaltos em várias capitais tem por escopo a derrubada de todas as ditaduras do continente. Sonhadores, não? De ditadura no continente. Ditadura só existe no Paraguai, né? O resto é democratura, né? Vicente Leporassi era sarcástico, bem-humorado e não poupava críticas a ninguém. Só que tinha senso de medida. Dizia ele com indisfarçável orgulho: posso garantir, sem perigo de parecer jactancioso, que todas as pessoas importantes da administração pública do Brasil já passaram pelo meu programa. E era verdade. Leporassi tinha apenas o ginásio, mas acabou se tornando o delegado do rádio, apelido que ganhou na década de 40, quando começou a fazer programas de críticas aos erros administrativos e aos abusos de autoridade, assim como a inépcia ou incúria dos administradores. Ele foi também, durante 9 anos,
apresentador do programa infantil de TV de maior audiência em São Paulo aos domingos, na TV Record, Gincana Que Bom. Passou para Tupi e, na sequência, Bandeirantes, onde atuava na rádio e na TV também. Uma das figuras mais odiadas do staff de Getúlio Vargas, quando ditador, nas décadas de 30 e 40, foi o mato-grossense Filinto Miller. Esse indivíduo chefiava a famigerada polícia de Getúlio Vargas, criada com o único objetivo de torturar, amedrontar e intimidar as pessoas. Uma espécie de DOI-CODE de outros tempos. DOI-CODE era o Departamento de Operações Especiais, que fazia a mesma coisa que a polícia de Getúlio Vargas. Só que 30 anos depois, no governo militar, que se estabeleceu a partir de 1964. No programa O Trabuco, de 12 de maio de 1969, Vicente Leporassi, lendo uma notícia de jornal sobre o novamente poderoso Filinto Miller, agora senador da República. Será finalmente realizado amanhã o projetado encontro entre o senador Filinto Miller. Engraçado, o tempo passa e o brasileiro esquece, não? Que beleza de mentalidade tem o meu Patrício, não? Esquece insultos, esquece doestos, esquece bofetadas no rosto, esquece tudo, ele esquece e perdoa. Povo muito bom, muito tranquilo. Não gosta de brigar, né? Não quer lutas, detesta a guerra. Bom, mas afinal acabamos esquecendo aqui a notícia. Será finalmente realizado amanhã o projetado encontro entre o senador Filinto Miller e o ministro Gomes Silva na Guanabara. A informação foi dada por elementos credenciados e ligados ao gabinete do titular da pasta da Justiça, o qual teria acedido em ouvir as razões que o presidente interino da Arena tem para transmitir-lhe. Sabe-se que o senador mato-grossense não irá levar ao ministro da Justiça nenhuma reivindicação da Arena, fiel, aliás, à posição que assumiu desde que lhe foi entregue o comando do partido, de não agitar nenhum problema político enquanto o presidente da República não abrisse o sinal verde para o diálogo com as classes políticas. O que o dirigente arenista pretende do Sr. Gomes Silva é saber qual o próximo caminho a seguir, tendo em vista as notícias contraditórias a respeito da situação do Congresso Nacional, o que tem deixado seus liderados em permanente estado de apreensão. Deverá também conversar sobre as reformas a serem introduzidas na área política. É possível que desse contacto surjam algumas luzes com informações mais precisas sobre as medidas que estão sendo estudadas, inclusive no que respeita aos prazos para suas conclusões. Como responsável pela elaboração dos anteprojetos respectivos, ninguém melhor que o ministro da Justiça para esclarecer os pontos controvertidos. Então vai haver o encontro e nós vamos aguardar o resultado do encontro. Filinto Miller, não? Há outros nomes que a gente lembra com... assim... agora lembra com saudade, né? Antigamente a gente lembrava com raiva, com rancor. Agora lembra com saudade, de bom tempo, a gente era criança ainda, era mocinho, né? No tempo do Sr. Filinto Miller, nós tínhamos pouco mais de 18 anos, né? No tempo da sua ascensão máxima. Chefe da Gestapo não, chefe de polícia. Esse cidadão, Filinto Miller, morreu naquele avião da Varig que pegou fogo em voo quando se preparava para descer no aeroporto de Orly, em Paris, na década de 70. Morreram mais de 100 pessoas, entre as quais também o cantor Agostinho dos Santos. Programa Memória volta em instantes. Aqui no Projeto Memória estamos recordando hoje o programa O Trabuco de Vicente Leporassi, que enfrentou tantos problemas com a censura do governo que se estabeleceu no país a partir de 1964. Vamos à abertura desse programa de maio. De maio de 1969. Foi um dia de muitas cassações.
mas não de políticos. Cassações de santos. E Leporassi pôde falar à vontade. Seu Leporassi agora contra Buco vai comentar as notícias dos jornais. Seu Leporassi agora contra Buco vai dar um tiro nos assuntos nacionais. Estamos iniciando mais uma edição do Trabuco referente a 12 de maio de 1969, segunda-feira. Uma segunda-feira triste, porque caçaram São Jorge, o cavalo e o dragão e o Corinthians perdeu. Caçaram São Genaro com a ampola de sangue que ferveu lá em Nápoles e o Vasco da Gama, que é sediado em São Januário, que é a tradução brasileira de São Genaro, entrou pelo cano também. Então, estão todos tristes com as cassações dos santos. Admite-se a hipótese que o Papa Paulo VI, sua santidade, esteja muito mal assessorado. Deve ser isso. Recebemos pela Western Electric um telegrama datado de 8 do corrente, passado da capital do estado da Guanabara, vazado nestes termos. Vicente Leporassi, Rádio Bandeirantes, São Paulo. Sua permanência quadro sócios honorários da SBACEN desmente suas acusações ou então atesta sua conivência. Ponto. Como só nos honramos com quem se sente honrado em nosso convívio, vírgula, esperamos Vossa Senhoria tenha dignidade de devolver o título que lhe conferimos. Ponto. Mário Rossi, presidente, Valfrido Silva, secretário, Newton Teixeira, tesoureiro. Ponto. Infelizmente, nós nos lembramos da circunstância de haver recebido um título de sócio honorário da SBACEN e vamos procurá-lo. E, com todo prazer, o devolveremos, porque a nós também não interessa figurar como sócio honorário de uma sociedade cuja única preocupação é o ganho. Agora, aqui há uma dúvida que nós nos permitimos pedir esclarecimento. A impressão que se tem é que os senhores Mário Rossi, Valfrido Silva e Newton Teixeira não conhecem o valor dos vocábulos conivência e dignidade. Pode ser que seja, naturalmente, exacerbação de ânimo ou então mania de poeta. Nós vamos responder essa carta, talvez em sessão livre dos jornais, para que eles não aleguem ignorância. E vamos pedir também às suas senhorias que, por obséquio, façam publicar, ou encaminhem para Bandeirantes, aqui para a Rádio Bandeirantes, registrado, como convém, a relação das músicas que eles compuseram nos últimos 20 anos, para que a gente possa depois, então, mudar de opinião a respeito, não? E para refrescar-lhes a memória, vamos contar alguma coisa que nós sabemos sobre essa sociedade arrecadadora de direitos, uma das 7 que opera no Brasil. É o único país do mundo onde existem sociedades arrecadadoras de direito em profusão. E nós mantemos aquilo que dissemos. As sociedades precisam merecer as atenções da Polícia Federal, do Ministério da Justiça, para que os compositores brasileiros não sejam esbulhados como vem sendo e não tenham que se mudar para o exterior, onde podem viver da sua produção. E agora vamos aqui às novidades dos jornais. O Diário Popular publica na primeira página que o sangue de São Genaro, cujo nome foi retirado pelo Papa do calendário católico, borbulhou ontem dentro do frasco especial no qual é conservado, anunciou-se em Nápoles. Milhares de napolitanos irromperam em vivas ao serem informados do fenômeno. Segundo a tradição, o sangue de São Genaro ferve sempre que ele está descontente ou se nega a proteger seus adeptos. O decreto papal que atingiu São Genaro descontentou os napolitanos. Não foi só os napolitanos que o decreto descontentou e surpreendeu, não. O mundo católico inteiro ficou embasbacado.
caçar São Cipriano, santo feiticeiro, santo macumbeiro, São Jorge com cavalo, dragão e tudo, Santa Bárbara, a santa invocada quando há tempestades em todo o Brasil. Caçados por quê? Corrupção ou subversão? É o que nós vamos querer tentar descobrir. Mas olha, a questão depende tudo da assessoria, sabe? Parece que o Dom Paulo VI, Sua Santidade o Papa, está pessimamente assessorado, sabe? Por caso. Aguardemos, né? Agora, o negócio é o seguinte, nós que somos católicos, aliás, nós constituímos o país católico, o maior país católico do mundo, como os senhores sabem, não é? Agora, na ocasião em que tivermos que fazer nossas preces diante de um santo, a preocupação nossa será maior. Será que esse foi ou não foi caçado? Será que esse é ou não é? Porque, afinal, se eles vão retirar as imagens dos santos das igrejas, os santos caçados, a relação é extensa. E há ali, na relação nominal, alguns santos que nunca ouvimos mencionar. São Nunfa, por exemplo. Aqui no Brasil a gente resolveu brincar, dizendo, quando o negócio é para cair em exercícios finos, que eu pago você no dia de São Nunca. Para São Nunfa, nunca ouvimos falar, não. Bom, eles podiam ser caçados, que afinal de contas não ia fazer falta nenhuma. Mas, não, São Cipriano, não. Agora, existe aqui em São Paulo um movimento tendente a fazer com que São Jorge Guerreiro, São Jorge do Dragão, São Jorge do Cavalo, São Jorge do Corinthians, seja encampado pelo umbandismo e seja a figura paradigmática do umbandismo, né? Ele não perdeu o cartaz adquirido durante tantos anos, né? Tantos anos de milagres, tantos anos de intervenções benéficas, e de uma hora para outra cai do cavalo. Aliás, não foi só ele, não. Anteontem, lá no Jockey Club, um jockey caiu do cavalo. Está aqui, ó. Considerado clinicamente bom o estado do jockey que caiu do cavalo na manhã de sábado em Cidade Jardim e sofreu afundamento dos ossos do crânio. Recobrou a consciência e está lúcido e conversando. Movimentos de perna e braço esquerdos, o único problema. E o mais engraçado é que o jornal não se digna a dar o nome do jockey, como se ele fosse apenas consequência do cavalo. E também não diz o que aconteceu com o cavalo do qual o jockey caiu. Quer dizer que não é mais vantagem também ser jockey, não, sabe? Vamos ver? Outra nota. As velas dos jogadores de ronda, malandros que viviam no Morro do Pinto, no Rio de Janeiro, provocaram um incêndio que destruiu 800 barracos de madeira. Cerca de 2.500 famílias da Praia do Pinto, no Rio, estão desabrigadas em virtude do violento incêndio que causou também a morte de 3 pessoas. Os moradores dos barracos atingidos ficaram recolhidos ao conjunto residencial de Cordovil. E há aqui uma descoberta. Descoberta de grande valor. Em Rio Pomba, município mineiro, que dista 70 quilômetros de Juiz de Fora, foi constatada a existência de jazidas de euxanite e policrasita, além de outros minerais altamente radioativos, importantes para todas as pesquisas atômicas. Engraçado como é o nosso Brasil, não? É impressionante. Sabe que se eles começarem a prospectar muito, eles são capazes de descobrir uma mina de bacalhau, inclusive. A mina de bacalhau deve ser descoberta também no estado de Minas, porque todas as coisas pitorescas do país acontecem em Minas. E o jornal vai dizer assim: foi descoberto em Santo Tomás de Aquino, que não foi caçado, isso entre parênteses, né? Ele, afinal, é o teólogo da igreja, né? Uma mina de bacalhau de boa qualidade, tal, não sei o que. Vocês vão, não vai demorar muito, não. Vocês vão ver. A respeito de Cacilda Becker, parece que Deus ouviu as nossas preces. Última Hora publica hoje na primeira página, no topo da primeira página, a manchete: Cacilda vai viver.
E diz que Cacilda Becker conseguiu superar a sua pior fase clínica, pois as 72 horas críticas depois da operação já passaram sem complicações. Ontem à tarde, um homem bem vestido procurou Valmor Chagas no hospital e lhe deu 2 pétalas de rosa para terem colocadas sobre a cabeça da paciente. Garantiu que isso vai ajudá-la. Bem, crendices, né? Crendices. Acontece que Cacilda recebeu um medicamento que veio diretamente do Japão. Uma novidade que nós não nos permitimos dizer nada sobre, nada a respeito, porque, afinal de contas, ainda não consultamos o departamento médico do Trabuco, chefiado pelo Dr. Samuel Atlas. Quando ele vier aqui, então a gente vai perguntar para ele que diabo de medicamento é esse, que é capaz de proceder, inclusive, a milagres, porque a Cacilda estava clinicamente mais para lá do que para cá. Vai demorar muito a sua recuperação, sem dúvida. Mas parece-nos que está se repetindo em São Paulo o fenômeno que atingiu a uma famosa artista do cinema norte-americana, Patricia Neal, que também ficou inconsciente durante muito tempo. E depois de muito tempo se recuperou, e o seu marido, abnegado, teve que ensiná-la de novo a andar e a falar. Mas o fato é que Patrícia ainda está viva. E o que nos é grato constatar e admitir e proclamar é que Cacilda Becker talvez venha a viver e talvez volte para o palco onde ela brilha tanto e eleva tão alto o nome do Brasil. Daqui a pouquinho nós voltamos com a última parte do programa Memória, trazendo para vocês também o último programa, O Trabuco, que foi ao ar em 1978. O último programa, O Trabuco, foi ao ar no dia 15 de abril de 1978 aqui pela Bandeirantes. No dia seguinte, um domingo, Vicente Leporassi morreria aos 66 anos de idade, vítima de infarto do miocárdio. Interessante que na abertura do programa, numa espécie de sentimento premonitório, ele falava exatamente de hipertensão e infarto do miocárdio. Seu Leporassi agora com Trabuco vai comentar notícias dos jornais. Seu Leporassi agora com Trabuco vai dar o tiro nos assuntos nacionais. Senhoras e senhores amigos da Bandeirantes, muito bom dia. Estamos iniciando neste instante o Trabuco, edição de 15 de abril de 1978, sábado. Antevéspera do dia determinado para a indicação dos governadores de acordo com o noticiário de todos os jornais do Brasil. O dia amanheceu bonito, viu? Mas isso a gente não autoriza a gente a acreditar que ele vai se conservar bonito. De qualquer forma, a nossa tarefa é diferente. Os jornais de São Paulo, entre eles destacamos o Diário Popular, que tem sido nosso companheiro de aventuras, pode-se dizer, durante todo esse tempo que nós estamos com esse programa na Bandeirantes, há 16 anos, destacam que segunda-feira, dia 17, pelo menos não há nenhuma contraindicação, será feita a indicação dos governadores. Olha que tivemos na semana passada o Dia Mundial da Hipertensão. E parece que vamos ter a partir de segunda-feira a Semana da Agonia. Muita gente vai ficar infartada, muita gente vai ter distúrbios cardíacos, porque acontece que na segunda-feira,